Posso colocar qualquer tipo de caixa em qualquer mini system? Sim e não, desde que você se atente a alguns detalhes que eu vou te falar agora nesse vídeo. Antes disso, segue a gente aqui para não perder os próximos vídeos, compartilha, deixa seu comentário, comente sua opinião sobre o que você acha sobre esse tema que eu vou falar para você. Vou tentar fazer um resumo mais breve possível, um vídeo curto para você entender, muito fácil. Vou te passar algumas dicas aqui, algumas coisas que você tem que prestar atenção se acaso você for trocar de caixa aí do seu aparelho, ou as suas caixas estragaram, você tem uma central bacana e quer colocar outras caixas, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Bora lá então? Vem comigo que eu vou te explicar tudo no detalhe. Antes de tudo que eu falar aqui para você, você tem que ter a certeza do que você está fazendo para você não cometer erros, alguns erros aí. Porque se você colocar aí caixas erradas no seu equipamento, você vai queimar ele. Alto-falante de forma errada, fazer alguma ligação de forma errada, inverter fios, uma ligação mal feita, você também pode queimar ele. E também caixas com excesso de potência também muito superior que o aparelho pode, também pode ter o risco de estragar o aparelho, certo? Então tenha certeza daquilo que você está fazendo, daquilo que você está procurando, para você não perder o seu equipamento. Porque esse tipo de mini system aqui, ele costuma dar muito problema com proteção, ele não aceita palhaçada. Ele é um aparelho excelente, desde que seja dessa forma aqui, original. Entre outros da marca, incluindo aqui os da linha Genesis. Esses são uns aparelhos muito sensíveis à proteção, então evite BO para depois você não vir aqui me xingar. Galera do YouTube, vamos lá então. Vou explicar para você aqui rapidão aqui como é que funciona aí para a gente fazer uma troca de caixa, se dá certo, se pode ou se não pode. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que analisar são impedância do aparelho, o que ele permite colocar atrás da saída, e a impedância das caixas, né, das caixas que você vai usar. Se a impedância desse aparelho for compatível com a das caixas compatível com a do aparelho, show de bola, pode colocar, mas tem ressalvas que eu já vou explicar mais à frente. Se o aparelho tem uma impedância, um exemplo, vou colocar aqui 6 ohms, e você tem um par de caixa 4 ohms, você não pode de forma alguma colocar, porque você vai queimar a saída do seu aparelho, seja transistorizado, seja digital, seja qualquer coisa, qualquer tipo de saída, você vai queimar, beleza? Então não pode. Impedância abaixo do que pede o fabricante, não pode, independente de marca, certo? A não ser aqueles equipamentos com impedâncias variáveis, que nem alguns Kenwood, JVC, que trabalham de 6 a 12, de 6 a 16, de 6 a 18, que nem eu tinha um Kenwood aqui que era de 6 a 12 ohms. Aqueles aparelhos você tem então uma opção maior de caixas para você colocar. Mas os aparelhos que têm impedância fixa, só permitida pelo fabricante aqui, por exemplo, esse aqui, 4 ohms. Se eu colocar um par de caixa que é 2, eu vou queimar a saída dele, certo? Se eu colocar um par de caixa que é 1, eu vou queimar a saída dele. Eu posso colocar com impedância acima, mas também vai ter ressalvas que eu vou explicar para você agora, beleza? Vamos lá então. Tô com o meu aparelho, vamos supor aqui que eu não tenho as caixas mais, elas estragaram, enfim, o alto-falante queimou, o rato comeu, enfim, aconteceu qualquer coisa, você não tem mais as caixas. E o teu aparelho aqui tem 4 ohms. Um exemplo, tá? Pega de exemplo. Você vai lá, você acha lá um par de caixa que também é 4 ohms e vai casar perfeitamente. Vai tocar? Vai. Só que você pode notar que o som pode ficar melhor ou ruim. Por quê? Porque o teu aparelho foi projetado, né, o teu amplificador aqui do teu aparelho, ele foi projetado para trabalhar com uma caixa desenvolvida para ele, com a sintonia de dutos, com a sintonia das respostas de frequência que é para ele responder, certo? Então, vamos pegar um exemplo. Esse aparelho aqui, ele tem graves de ataque. Estou falando de exemplo, tá? Graves de ataque. E você achar aí um par de caixas que seja na mesma impedância, 4 ohms, porém elas são caixas mais específicas para subgrave, você pode acabar estragando essas caixas, né? Esse alto-falante ele pode trabalhar de forma errada, ele vai excursionar de forma errada, você pode acabar estragando elas ao longo do tempo aí, né? A longo prazo você pode estar estragando elas, certo? E também pode estar gerando
né, um curto aí, talvez queimar também a tua saída de som. Portanto, não é só a impedância que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar um pouco aí os parâmetros do aparelho. Se você tem um aparelho que toca mais sub, acha um par de caixa que seja compatível, mas que toque mais subgrave, que seja mais, né, voltada para o subgrave, certo? Se você achar um aparelho aqui, por exemplo, você tem um aparelho e ele toca muito subgrave, por exemplo, um ZR, e você vai lá e um ZR, um T96, sabe? Um N6, esses aparelhos assim bem amplificados. E você vai lá e acha um par de caixa, por exemplo, que toca médio grave para frente. Aquele alto-falante lá, ele vai excursionar com excesso, vai dar cheiro de bobina queimada, vai acabar estragando bem cedo, tá? Estraga bem cedo, não é, sabe, não é lorota não. Eu já fiz coisa do tipo e estraga, experiência própria, beleza? Então, não é qualquer tipo de caixa que você pode colocar no teu aparelho, certo? Agora, o seguinte, aparelhos biamplificados, né? Aparelhos biamplificados. Você tem lá separado lá a saída de sub, saída de médio e agudo. Não tem como colocar esse tipo de caixa aqui, tá? Esse tipo de caixa frontal aqui, numa câmera só, não tem como colocar. Ou tu vai ligar na parte de médio e tu não vai ter grave nenhum, ou tu vai ligar na parte de sub e não vai ter médio nenhum. É simples assim. Porque os aparelhos amplificados na parte de sub não vai sair voz nenhuma, é apenas sub, só o subgrave ali, só o grave. Então não é qualquer caixa que dá para colocar, certo? Nos aparelhos biamplificados e também reforçando a questão da impedância, certo? Tem que priorizar a impedância igual a do aparelho ou acima, tá? Nunca abaixo do que o aparelho permite, beleza? Agora vamos falar da impedância acima que o aparelho permite, né? Acima. Você pode, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você tem, com esse aqui, você tem um aparelho 4 ohms e você achou lá um par de caixa 8 ohms. É o dobro. Você vai tocar com menos potência, né? O teu amplificador vai trabalhar muito mais descansado, não vai exigir tanta força, né? Ele vai trabalhar com menos potência, certo? Vai trabalhar mais frio ali, tá bem de boa. Ele vai trabalhar com menos potência, ele não vai tocar tanto assim, certo? E outra coisa, quanto maior a impedância que você colocar, se você tem um aparelho 4 ohms e você colocar 6 ou 8 ou 12, quanto maior a impedância, maior é o teor de distorção que você vai ter no som de volume final. E maior também a perca de potência que esse amplificador vai te entregar, beleza? Então você tem aí um mini system de 600 RMS, 4 ohms, e você vai colocar caixas 8 ohms, vai cair praticamente pela metade quase, tá? Você vai ter aí uns 70% só disponível e você vai ter uma maior distorção também, certo? Sem contar o fator de frequência de resposta também. Que se o teu aparelho toca mais grave de ataque, tu bota uma caixa que é mais para sub, ele também vai distorcer. Tu bota uma caixa que é mais para frequência alta, ele também não vai tocar legal. Tem que estar tudo meio que casando ali, tem que ser uma harmonia, o conjunto todo, sabe? Por isso que nos processadores de áudio, né, quando mexe com som automotivo, tu tem ali as opções para tu acertar todas as frequências, fazer o corte de frequência compatível com cada alto-falante, com cada driver, corneta, sub, tu consegue fazer o corte de frequência separado. No mini system tu não consegue. Tu não consegue fazer corte de frequência separado para fazer, sabe, para separar certinho, para casar tudo bonitinho. Não consegue. Consegue mexer algum capacitorzinho, alguma coisinha, melhorar agudo, mas parte de grave, médio grave, muito difícil. É interno, tu tem que ter um conhecimento melhor para mexer com capacitores e é mais complicado, certo? Então, a gente tem que se atentar aí, se você for trocar de caixa, impedância, tentar botar o mais próximo possível do que o aparelho permite, nunca abaixo, e prestar atenção se o aparelho é bem amplificado ou não, para você não ter aí uma queima aí do teu aparelho e você acabar perdendo, às vezes, uma central muito bacana que você pode aproveitar ela por muito tempo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele coraçãozinho pra gente se você estiver vendo esse vídeo pelo TikTok. Se estiver vendo aqui no YouTube, deixa aquele joinha. Segue a gente. Bora pra cima, que foguete não tem ré. Fui!